Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada e abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, amém? Pega o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo em Juízes, Antigo Testamento, segundo livro histórico do Antigo Testamento, livro dos Juízes, capítulo de número 4. Hoje vamos falar sobre Débora, profetisa e também juíza, de grande destaque, em Israel. Foi uma das mulheres de Deus, assim, de mais destaques, não só do Antigo Testamento, mas Débora alcançou um destaque, assim, na minha opinião, da Bíblia Sagrada inteira. Ela foi uma mulher de grande destaque, porque ela era simplesmente cheia do Espírito Santo. Amém? Olha, se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não vá embora, fica comigo, amém, nessa mensagem. Não assista um pouquinho, depois deixa, não, porque, olha, o Senhor tem uma palavra especial para você. Amém? Você, aonde quer que você esteja, vai ser tocado pelo Senhor, vai ser edificado, fortalecido e abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Então fica comigo. Se você não tem como acessar a sua Bíblia, redobra a tua atenção e o Senhor vai falar com você. Amém? Vai falar comigo, vai falar conosco em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Eude foi um dos juízes que antecedeu a Débora. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Harosete Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Amém? Somente até aqui por enquanto. Eu convido você que pode, feche os teus olhos agora. Convido você ao momento de oração. Amém? Nós somos totalmente, completamente dependentes da graça de Deus. Amém? Por isso sempre oramos ao Senhor. Pai, na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela grande oportunidade, rica oportunidade, Senhor, de estar diante do Senhor, Pai, diante da tua palavra que é sacrossanta e diante, meu Deus, dos meus irmãos, Pai, que estão aqui, Pai, orando comigo, que estão, meu Deus amado, na tua presença, ouvindo a sua mensagem, Pai querido. Senhor, onde quer que o teu filho esteja, onde quer que a tua filha esteja neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, toca ele neste momento, Pai. Que desde já, Senhor, toda oposição, meu Pai, à pregação da tua palavra que caia por terra. Que toda oposição, meu Pai, espiritual contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, que caia por terra agora, no poder do nome de Jesus, Pai. Que não haja nada capaz de impedir, meu Pai amado, o Senhor, de falar e ministrar essa vida. Que não haja nada capaz, Senhor, de atrapalhar, meu Pai amado, a tua bênção, a tua obra na vida deste teu filho e da tua filha. Fala conosco, meu Pai amado. Fala aquilo que está no teu coração, Senhor, a cada vida. Glorifica o teu nome, Senhor, em cada vida. Ah, Senhor, é o que eu te peço. E crendo que o Senhor já está operando maravilhas, eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu estava meditando nesta palavra e o meu coração
ardeu para estar trazendo hoje aqui no canal, para estar trazendo para a tua vida no dia de hoje. Amados, talvez você que esteja aqui comigo lendo essa palavra, talvez você pense apenas mais um personagem da Bíblia Sagrada. Débora foi apenas mais uma mulher de Deus da Bíblia Sagrada. Mas eu quero, neste momento, dizer para você que Débora não foi simplesmente mais uma personagem da Bíblia Sagrada. Débora não foi simplesmente mais uma mulher registrada na Bíblia Sagrada, mulher de Deus. Ela foi, amados, muito mais que isso. Débora, amados, ela ganha um destaque muito grande. Ela se torna uma das principais personagens da Bíblia Sagrada, porque simplesmente, amados, Débora, ela fora cheia do Espírito Santo. E, amados, o fato de Débora estar inserida no livro da Bíblia Sagrada, justamente aqui, um dos primeiros livros da Bíblia, mas isso você não faz ideia, a quebra de paradigma que foi isso. Hoje nós estamos muito acostumados a ver, né, Deus usando grandes mulheres de Deus, né? Hoje nós temos, até mesmo nos dias de hoje, muitas mulheres de Deus, pastoras, sábias, bispas, como a nossa querida bispa Damares, né, da nossa igreja, amada Igreja Apostólica Nova Vida, daqui da sede. Mulheres de Deus que são cheias de Deus hoje, usadas de uma forma tremenda. Sabemos que hoje nós temos muitas mulheres de Deus aí que o Senhor tem usado de uma forma muito especial, né? Mas no Antigo Testamento, amados, era muito difícil, até nos dias de Jesus, quando a gente vê Jesus conversando com mulheres na Bíblia Sagrada, dando atenção para algumas mulheres na Bíblia Sagrada, respondendo até mesmo algumas mulheres na Bíblia Sagrada, mas é uma quebra de paradigma muito grande, porque naquela época, né, na época do Antigo Testamento e até na época de Jesus, havia um preconceito muito grande contra as mulheres. As mulheres, por você ter ideia, elas não tinham nenhum direito de estar numa escola, né, numa escola, eu estou falando judaica, para aprender a lei, para aprender a ler, para aprender a escrever. Elas não tinham, mas elas eram totalmente colocadas de canto. A mulher praticamente tinha somente duas missões, ela só tinha dois valores, que era procriar e educar os filhos. Praticamente só isso. Elas não tinham, né, ou como opinar, votar em nada, né? E para você ter uma ideia de como isso é verdade, se você for e olhar o mundo, né, do Oriente, aquelas culturas muçulmanas, aquelas culturas antigas do Oriente, você vai ver que são poucos os países que a mulher tem alguma chance de voz, de ser ouvida. Alguns países recentemente permitiu mulher votar. Então estamos falando de uma cultura que é extremamente forte, né, contra a mulher, né, uma cultura machista, uma cultura que escanteou as mulheres, né? E sim, na época de Jesus, né? Se hoje é assim, e na época de Jesus então já era terrível, imagina antes de Cristo, porque esse livro é um livro muito antigo da Bíblia Sagrada, né? Estamos falando de mais de 1000 anos antes de Cristo, a história de Débora. E ela ganha não somente um destaque, não somente um enfoque, ela ganha realmente um posto de juíza. E um juiz em Israel era o equivalente a um governador em Israel. Quando você vê os juízes da Bíblia, né, o Sansão, dos mais famosos, Gideão, Jefité, Josué foi o primeiro juiz, e Samuel é considerado o último dos juízes. Então você vê que eles tinham um cargo de liderança muito grande, eles eram como governadores em Israel. Então, para você ter ideia do tamanho da bênção que recebeu Débora, né? E Deus entregou a mensagem para ela, falando que iria libertar o povo de Israel. Havia uma opressão de 20 anos, amados, diante de um rei terrível, né, que tinha um exército poderosíssimo. A Bíblia, nós lemos, enfatizou que tinha 900 carros de guerra, ou seja, de ferro, né, eles tinham a tecnologia de ponta da época, né, de tecnologia bélica, eu falo de guerra. Eles tinham uma mão de ferro contra os filhos de Israel. E a Bíblia mostra, ao mesmo tempo que este rei ímpio, né, governando e oprimindo Israel por tanto tempo, mostra Débora
sendo juíza, dando conselho, sentando-se debaixo de uma palmeira, né, que ganhou seu nome, e ali trazendo juízo, justiça, governando Israel de certa maneira. E ela também era profetisa, né, e foi através dela que veio a palavra profética para Baraque, né? Baraque, inclusive, não quis ir sozinho, quis que ela fosse, senão ele não iria contra um exército daquele tamanho, né, com aquela força, com aquele poder bélico. Daí você vê, né, que realmente Débora era tão cheia de Deus que ela inspirava confiança. Baraque não quis ir sem ela, né? E você conhece a história. Se você não conhece, né, eu convido você a meditar no capítulo 4 e 5 de Juízes. Deus dá um grande livramento para Israel, uma grande vitória para os filhos de Israel, para Baraque, para Débora, e o inimigo é completamente derrotado. Israel é liberto da opressão do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero ministrar ao teu coração, dizer para você, aleluia, que o Espírito Santo pode fazer toda a diferença na tua vida. Talvez você também se sinta pequeno, talvez você se sinta marginalizado, talvez você se ache incapaz de fazer qualquer coisa, grande ou pequena, diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você, Deus não escolheu os grandes dessa terra, aleluia, Ele escolheu os pequenos para confundir os grandes, como diz a palavra do Senhor lá em Corinto. Ele não escolheu os fortes, a Bíblia diz que Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios deste mundo, aleluia. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, os que pensam que são alguma coisa. Deus está mandando dizer para você, tão somente busque a minha presença. Débora era uma mulher de Deus que buscava a face de Deus. Ela se tornou cheia do Espírito Santo. Débora se tornou uma mulher cheia de Deus. É por isso que Deus colocou ela para ser juíza em Israel e usou ela como instrumento de libertação para Israel. E eu quero dizer para você, aleluia, busque o Senhor, busque o Espírito Santo, e através da tua vida, Deus vai conduzir muitos, aleluia, à libertação, porque o Senhor nos chamou para isso. Amém? Jesus falou, vão por todo mundo, curem os enfermos, expulsem os demônios, preguem o evangelho, sejam instrumentos na mão do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus, a princípio, pode ter chamado 12, mas depois ele comissionou todos nós para irmos, curarmos os enfermos, expulsarmos os demônios, pregarmos o evangelho, aleluia, e levarmos, aleluia, a bênção da presença de Deus, amém, para muitas e muitos. O Espírito Santo manda dizer, esse é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos, aleluia, na época da graça. Este é o ano profético aceitável do Senhor, proferido por Isaías, no capítulo 61 de Isaías, aleluia. Então, meu querido, busque ser cheio do Espírito Santo, porque assim como Débora foi levantada pelo Senhor, você vai ser levantado, aleluia. E como Débora impactou naquela geração, aleluia, onde a mulher não tinha valor nenhum, aleluia, você vai, aleluia, ser usado pelo Senhor, e você vai impactar muitas pessoas. As pessoas vão ficar impressionadas da maneira que Deus está te usando, as palavras que Deus está te dando, a sabedoria que Deus está te dando, a coragem que Deus está te dando, amém? Receba essa palavra no teu coração, amém? É isso que Deus mandou te entregar. Receba em nome do Senhor Jesus, amém? Porque Deus, Ele quer te usar, quer te encher com o Espírito Santo, assim como Ele encheu Débora, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra outorgada. Obrigado, Senhor, por nos ter entregue, Senhor. Que palavra rema, que palavra poderosa, que palavra preciosa, meu Deus. Saber, meu Pai amado, que o Senhor nos olha, que o Senhor nos ama, que o Senhor chamou os pequeninos para confundir os grandes. Saber que o Senhor chamou, meu Deus, aqueles que não são para confundir os que são, os que pensam que são alguma coisa. Meu Deus, que privilégio é esse, Senhor. Ah, meu Deus querido, o Senhor nos chamou, meu Pai querido,
do anonimato, sim, meu Pai, para ser cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai. Ah, Jesus, e libertar, Senhor, cativos, assim como Débora foi usada. Ah, meu Pai amado, oh, Jesus, assim como o Senhor encheu Débora de sabedoria para julgar, meu Pai amado, povo de Israel, as demandas de Israel. Senhor, meu Pai, vai dar sabedoria para o teu filho, para a tua filha. Vai enchendo agora, Senhor, teu filho, vai enchendo agora. Ora comigo, meu irmão. Sinta a presença do Espírito Santo aonde quer que você esteja neste momento. Sinta a graça de Deus te envolvendo, sinta o amor de Deus te envolvendo, porque o Espírito Santo comunica tudo isso, comunica a graça de Deus, a presença de Deus. O Espírito Santo te enche neste momento. E eu quero dizer para você, todo pensamento ao contrário cai por terra agora. Aleluia. O Senhor não faz acepção de pessoas, assim como Ele usou, aleluia, Débora, assim como Ele usou Baraque, assim como Ele usou os grandes homens de Deus da Bíblia. Ele vai usar você, Ele quer e vai usar você. Então somente creia, dá lugar a Ele. Aleluia. Porque se Baraque não cresce, não fosse, não teria vitória. Porque se Débora também se acovardasse, não se levantasse, ela não seria profetisa e juíza. Então creia em nome de Jesus e se levante no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Receba essa palavra no teu coração, compartilhe a mensagem do Evangelho, compartilhe a mensagem da palavra de Deus para que muitos e muitos corações sejam alcançados, amém. E que Deus abençoe tua vida, a tua casa, a tua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.